Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana, trabalho na Escola Francisco Mariano de Almeida, com a turminha do terceiro ano B. Hoje nós vamos estudar com a apostila de Geografia das páginas 253 a 258, Populações Tradicionais e Suas Paisagens. Você já ouviu falar em populações tradicionais? O que você sabe sobre o cotidiano dessas comunidades e os lugares em que elas vivem? Nós vamos entender através das leituras como é a vida dos povos tradicionais, seus costumes, seus modos de vida, aspectos culturais. Será que são diferentes? Será que são iguais? O que nós podemos entender sobre esses povos? Então, façam as leituras. Ele fala um pouquinho, né? As populações tradicionais estão inseridas geralmente em bairros rurais. Na próxima página, ele traz um pouquinho sobre a comunidade de seringueiros, né? Como que eles são formados, né? Eles se dedicam à atividade de extração de látex, matéria-prima para a produção da borracha. Então, imaginem essas famílias, né? Como que é o ambiente que elas vivem, né? Como o Acre e o Amazonas. Então, elas são comunidades nesses estados do norte do Brasil. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Será que são diferentes os costumes, o modo de vida, para quem mora em Capela do Alto e quem mora lá na comunidade de Seringueiros, no norte do Brasil? A próxima, ele vai falar sobre os ribeirinhos, ou seja, são comunidades que vivem às margens de rios e moram comumente em casas chamadas de palafitas. Já pensou? Será que essa moradia é muito diferente da nossa? Olhem só. Essas moradias são construídas sobre estacas de madeira ou de concreto, acima de cursos de água, como os rios. Crianças já pensaram morar numa casa dentro do rio? Né? Pelo que nós vamos entender, a casa é feita, né, com palafitas com madeiras bem altas, mas estão dentro do rio. Então, olhem só. Na próxima página, nós vamos falar um pouquinho sobre as comunidades caiçaras. As comunidades caiçaras residem no litoral, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, e vivem basicamente da pesca e do artesanato. Isso é um modo de vida destinado à comunidade caiçaras. Olha que interessante. Olhem as roupas, né? O que será? Será que são tradições? Então, vamos fazer as leituras para entender um pouquinho de cada uma. Na página seguinte, nós vamos fazer a relação dessa representação das imagens. Então, ó, ligue os representantes de cada comunidade tradicional à atividade que eles exercem ou às paisagens que eles vivem. Então, eu tenho a primeira imagem. Qual comunidade ela vai se relacionar? Qual comunidade? Serão os seringueiros? Serão caiçaras? Os ribeirinhos? O que vocês acham? Olhem só um exemplo da casa dos ribeirinhos. Lembra que eu falei que eles são construídas no rio, né? Estão vendo? Olhem que legal. Comente uma diferença e uma semelhança entre os povos seringueiros e os povos caiçaras. Todas essas questões estão relacionadas no texto. Então, façam as leituras para a gente entender um pouquinho da vida de cada uma dessas comunidades, tá bom? Os hábitos alimentares e os costumes variam entre as populações tradicionais. Quais seriam as populações tradicionais em que o peixe pode ser considerado um alimento básico? Por quê? Então, façam até a número 3, façam as leituras para nós conhecermos um pouquinho dessas comunidades. Tudo bem? Até mais, crianças!